Vamos conhecer hoje as principais características da glândula tireoide, da paratireoide e da pineal. A tireoide fica localizada na região anterior do pescoço, adjacente à laringe e à traqueia. A glândula tireoide é constituída por dois lóbulos unidos por um istmo. Sua função é sintetizar os hormônios tiroxina, T4, e triiodotironina, T3, que regula a taxa de metabolismo. A tireoide é revestida por uma cápsula de tecido conjuntivo frouxo que envia septos para o parênquima. Os septos se tornam gradualmente mais delgados ao alcançar os folículos, que são separados entre si principalmente por fibras retículas. A tireoide é composta de folículos tiroidianos, cuja parede é um epitélio simples cúbico ou colunar baixo. A cavidade dos folículos contém uma substância gelatinosa chamada coloide, onde acumula seu produto de secreção. De maneira geral, quando a altura média do epitélio de um grande número de folículos é baixa, a glândula é considerada hipoativa. Já o aumento acentuado na altura do epitélio folicular, acompanhado por diminuição da quantidade de coloide e do diâmetro dos folículos, costuma indicar uma hiperatividade da glândula. A tireoide é um órgão extremamente vascularizado por uma extensa rede capilar sanguínea e linfática, que envolve os folículos. As células endoteliais dos capilares sanguíneos são fenestradas, como é comum também em outras glândulas endócrinas. Essa configuração facilita o transporte de substância entre as células endócrinas e o sangue. A tireoide é uma glândula endócrina que acumula o seu produto de secreção em grande quantidade. O armazenamento é feito no coloide, que é constituído principalmente por uma glicoproteína de alto peso molecular, denominada tireoglobulina, a qual contém os hormônios da tireoide, T3 e a síntese e o acúmulo de hormônios tiroidianos ocorre em 4 etapas: a síntese de tireoglobulina, a captação de iodeto do sangue, a ativação de iodeto e a iodação de tirosina presos às moléculas de tireoglobulina. Então, primeiro, a síntese de proteína ocorre no retículo endoplasmático granuloso e o produto final, a tireoglobulina, deixa o complexo de Golgi no interior de vesículas que se dirigem para a porção apical da célula e liberam a tireoglobulina no lúmen do folículo. Segundo, a captação de iodeto circulante é realizada por uma proteína situada na membrana basolateral das células foliculares. Essa proteína é chamada de cotransportador de sódio e iodo e leva para o interior da célula um íon iodeto, ao mesmo tempo que transporta para fora um íon sódio. Terceiro, o iodeto intracelular é oxidado e, em seguida, o iodo é transportado para a cavidade do folículo por um transportador de ânions. Esse transporte provavelmente é feito por uma molécula chamada pendrina. Quarta etapa. No interior do coloide, próximo à membrana plasmática apical da célula, ocorre a iodação das moléculas de tirosina da tireoglobulina. Para a liberação do hormônio, as células foliculares da tireoide captam coloide por endocitose. O coloide é então digerido por enzimas lisossômicas, liberando no citoplasma o T3, o T4, o diiodotirosina, o DIT, e o monoiodotirosina, o MIT. T3 e T4 cruzam livremente a membrana basolateral da célula e se difundem até os capilares sanguíneos. T4, a tiroxina, é a mais abundante, constituindo cerca de 90% do hormônio circulante da tireoide. Porém, o T3 é 3 a 4 vezes mais potente. O MIT e o DIT não são secretados. O iodo é removido enzimaticamente no citoplasma e os produtos dessa reação enzimática, o iodo e a tirosina, são usados de novo pelas células foliculares. Os hormônios tiroidianos estimulam a síntese proteica e o consumo de oxigênio no organismo. Agem nas mitocôndrias, aumentando o número dessas organelas e de suas cristas, e também a oxidação fosforilativa. Além disso, aumentam a absorção de carboidratos no intestino e regulam o metabolismo de lipídios. Os hormônios tireoidianos também influenciam o crescimento do corpo e o desenvolvimento do sistema nervoso durante a vida. Os principais reguladores da estrutura e função da glândula tireoide
são o teor de iodo no organismo e o hormônio tireotrópico, o TSH ou tireotropina, secretado pela porção distal da hipófise. A membrana celular da porção basal das células foliculares é rica em receptores para o TSH. De um modo geral, o TSH estimula a captação de iodeto circulante e a produção e liberação de hormônios da tireoide. Os hormônios tireoidianos circulantes, por sua vez, inibem a síntese do TSH, estabelecendo-se um equilíbrio que mantém o organismo com quantidades adequadas de tiroxina e triiodotironina. A secreção de TSH aumenta por exposição ao frio e diminui no calor, e também em resposta. Outro tipo de célula encontrada na tireoide é a célula parafolicular ou célula C. Ela pode fazer parte do epitélio folicular ou, mais comumente, formar agrupamentos isolados entre os folículos tiroidianos. As células parafoliculares produzem um hormônio chamado calcitonina, também denominado de tirocalcitonina, cujo efeito principal é inibir a reabsorção de tecido ósseo pelos osteoclastos e, em consequência, diminuir o nível de cálcio no plasma. A secreção de calcitonina é ativada por aumento da concentração de cálcio no plasma. Nessa imagem de microscopia eletrônica, podemos ver as células parafoliculares inseridas no epitélio folicular. Já nessa outra micrografia, podemos observar os pequenos grãos de secreção que estão distribuídos no citoplasma da célula parafolicular. Vamos agora analisar as características histológicas das glândulas paratireoides. As paratireoides são 4 pequenas glândulas localizadas mais comumente nos polos superiores e inferiores da face dorsal da tireoide. Mais raramente, podem situar-se no interior da tireoide ou no mediastino, próximo ao timo. Essa última localização se deve ao fato de as paratireoides e o timo se originarem de esboços embrionários muito próximos entre si. Cada paratireoide é envolvida por uma cápsula de tecido conjuntivo. Dessa cápsula partem trabéculas para o interior da glândula. O parênquima da tireoide, como vocês podem ver nessas imagens, é formado por células epiteliais dispostas em cordões, separadas por capilares sanguíneos. Há 2 tipos de células na paratireoide, as principais e as oxífilas. As células principais predominam amplamente sobre as outras, têm uma forma poligonal, núcleo vesicular e citoplasma fracamente acidófilo. Essas células são secretores do hormônio das paratireoides, o paratormônio ou PTH. As células oxífilas aparecem por volta dos 7 anos de idade nos humanos e, a partir daí, aumentam progressivamente de número. Vocês podem observar nas imagens que elas são maiores e mais claras que as células principais. A função dessas células não está bem estabelecida ainda. Quando observamos um corte histológico de tireoide ao microscópio óptico, podemos observar os folículos tireoidianos e a região da paratireoide. O paratormônio se liga a receptores em osteoblastos, estimulando a produção de um fator estimulante de osteoclastos. Esse fator estimulante leva a um aumento do número e da atividade dos osteoclastos, promovendo assim a reabsorção de matriz óssea calcificada e a liberação de cálcio no sangue. O aumento de cálcio no sangue inibe a produção de PTH pela paratireoide. Por outro lado, a calcitonina produzida pelas células parafoliculares da tireoide inibe os osteoclastos, diminuindo a reabsorção de osso e a concentração desse íon no plasma. A calcitonina tem, portanto, ação oposta à do paratormônio. A ação conjunta de ambos os hormônios é um mecanismo importante para regular de maneira precisa o nível de cálcio no sangue, um fator importante para o funcionamento de muitos processos que ocorrem nas células e nos tecidos. O paratormônio aumenta indiretamente a absorção do cálcio no sistema digestório, estimulando a síntese de vitamina D, que é necessário para essa absorção.
Na pineal, predominam dois tipos celulares, os pinealócitos e os astrócitos. Em corte escorado por hematoxilina e eosina, os pinealócitos são vistos com um citoplasma levemente basófilo e grandes núcleos de perfil irregular, ou lobados, contendo nucléolos bastante evidentes. Essas células produzem melatonina. Entre os pinealócitos, observam-se núcleos alongados e mais fortemente corados, pertencentes aos astrócitos. A pineal está envolvida no controle dos biorritmos circadianos, isto é, que duram cerca de 24 horas, relacionados com o ciclo de sono e vigília. Além disso, está envolvida também com eventos relacionados com a estação do ano. A pineal responde a estímulos luminosos, que são recebidos pela retina, transmitidos ao córtex cerebral e retransmitidos à pineal. A escuridão provoca secreção de melatonina e de vários peptídeos, cuja quantidade na circulação varia muito durante um ciclo diário de 24 horas. Na presença de luz, não ocorre liberação de melatonina. Em humanos, a melatonina tem sua principal função em regular o sono, ou seja, em um ambiente escuro, os níveis de melatonina do organismo aumentam, causando o sono. Outra função atribuída à melatonina é de ser Areia cerebral é o nome que se dá aos depósitos de fosfato e carbonato de cálcio encontrados frequentemente na pineal de adultos e que aumentam de quantidade com a idade. São radioopacas, torna a pineal bem visível nas radiografias, servindo como ponto de referência em radiografias do crânio. A calcificação da pineal não impede a sua atividade, porque mesmo na idade avançada, quando o acúmulo de concreções é maior, a glândula funciona normalmente.